Neste vídeo eu quero apresentar para vocês 4 versículos que sofreram alterações para tentar de alguma forma que a Trindade tivesse peso, né? Ou confundisse o leitor, porque as mudanças que foram feitas, os enxertos e as exclusões que foram feitas de palavras em alguns versículos, isso se comparando com os manuscritos mais antigos, que são considerados mais fiéis, para que a Trindade pudesse ter peso, né? Ela tivesse uma aparência de verdade, tá? Vamos analisar então 4 versículos aqui. O primeiro deles, gente, é Mateus 24:36, tá? Na grande maioria das Bíblias você vai ler, tá? Aqui é Jesus Cristo, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, falando sobre todos os acontecimentos dos últimos dias e falando inclusive sobre o dia da sua volta, né? Então diz assim: daquele dia e daquela hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Perceba que o Espírito Santo sequer é mencionado aqui. O Espírito Santo sabe ou não sabe, né, o dia da volta de Jesus Cristo? Olha que interessante. Ele não sequer é mencionado aqui. Aqui diz que ninguém sabe senão o Pai. Ou seja, somente o Pai, ele tem realmente a sabedoria e a definição de todas as coisas. Tá? Então o Filho aqui está excluído. Obviamente que quando fala nem o Filho, deixa Jesus Cristo abaixo do Pai. Como que ele estava sendo o próprio Deus, né? Direto ou indiretamente, como a segunda pessoa da Trindade, não sabe o dia da sua volta. E somente o Pai. Não tem lógica, né? O que algumas Bíblias fizeram então? Então você vai ver que algumas Bíblias vai ter nem um filho, mas algumas tiraram. Ó. Aqui a palavrinha filho sumiu na Corrigida e Fiel. Deixa eu virar a folha aqui para vocês verem mais. Aqui também na Rei Jaime Fiel também, ó, suprimiram a palavra filho, entendeu? E aqui a Nova Versão Internacional manteve a palavra filho, tá? Por quê? Porque os manuscritos mais antigos, gente, são esses dois aqui, ó, Vaticanos e os Sinaíticos, são do 4º século, tá? Aparece a palavra filho, o de ruios, tá? Nem o filho, nem o filho. Aparece aqui no texto. Perceberam? Então, essa foi uma das mudanças que foram feitas. Por quê? Porque esse texto, obviamente, ele coloca Jesus numa condição inferior a Jeová. Na questão aí da chamada profecia, né? Da onisciência, né? Porque eles tentam todo dizer que Jesus é onisciente como Jeová. Entendeu? E obviamente que Jesus não é, fica claro ali que não é. Então vamos tirar Jesus aqui do texto. Outra adulteração foi feita aqui em 1 Timóteo 3,16, tá? Em algumas Bíblias você vai ler assim, ó, aquele que se manifestou em carne. Na Corrigida e Fiel, aqui ó, é a revista atualizada. Deus se manifestou em carne. Bíblia de Jerusalém, ele foi manifestado em carne. Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui é a revista e corrigida. Aquele que se manifestou em carne. Tá? Qual dessas traduções está certa? De acordo com os manuscritos mais antigos da Bíblia, mais uma vez sinaíticos e alexandrinos, esse aqui é do 5º século e esse é do 4º. Tá? A palavra que nós temos ali é o pronome hos, que significa ele ou aquele. Tá? Então não é a palavra Deus que aparece aqui. Portanto, essa tradução aqui está errada. Mas por que foi feita, gente? Foi feita para chamar Jesus de Deus encarnado, que Deus se encarnou. Entendeu? Por isso tem muita gente que fala da encarnação de Deus, a encarnação do Filho. Por quê? Porque é baseada nesse texto adulterado aqui, ó. Mas o certo é esse aqui, ele ou aquele, que é esse pronome que aparece aqui, ó, tá? Nos manuscritos mais antigos, tá? A primeira alteração que aconteceu nessa data aqui, ó, no texto Receptus, né, chamado texto majoritário, que eles trocaram a palavra aquele pela palavra Deus, entendeu? Dá para vocês perceberem aqui, ó. Então, essa adulteração aqui foi para elevar Jesus Cristo ao ponto de Deus e chamá-lo de Deus encarnado, né? Outra adulteração que nós temos, aliás, 2 num livro só, está aqui no livro de Judas, capítulo 1. Você lê aqui no versículo 4 assim, ó. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já há muito tempo estavam destinados a esse juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução à graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Perceba que você tem uma diferença entre Jesus e Deus aqui no texto, ok? A Corrigida e Fiel fez assim, ó.
Homens ímpios que se convertem em dissolução, a graça de Deus, que é o primeiro Deus manteve, né? E negam a Deus, o único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Você vê duas vezes a palavra Deus. Uma dirigida ao Pai, obviamente, a Jeová, e a segunda dirigida a Jesus Cristo, tá? Que o E aqui, essa conjunção, está unindo, né? Unindo os dois personagens aí. E o que nós temos nos manuscritos? Será que tem dois deuses nos manuscritos? Não, mais uma vez aqui, ó, sinaíticos e vaticanos, são os mais antigos, tá? Só tem uma ocorrência da palavra Deus, ó, que é a palavra teós aqui, abreviada, tá? Você pode comparar todas as letras aqui e você não vai encontrar novamente essa mesma palavra aqui no texto. E ela está dirigida a Deus, né, que proveu todas as coisas, tá? Aí aparece Jesus Cristo aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu localizar para vocês aqui. Jesus Cristo está aqui abreviado, ó. Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, tá bom? Aparece aqui, ó, tá bom? Então, só tem, na verdade, uma ocorrência da palavra Deus, e não duas como foi colocado aqui, ó, na Corrigida e Fiel, tá? Aí no mesmo livro, no versículo 25, que é o último versículo, fala assim, ó, revista atualizada, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o único Deus, aqui, pelo escritor, obviamente não está se referindo à Trindade, ou se referindo a Jesus ou ao Espírito Santo. Está se referindo ao Pai Celestial Jeová. Ninguém vai negar isso. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus, seja glória, majestade, etc. Tal. O que a Corrigida e Fiel fez? Entendeu? Ela, se você comparar aí, ela tirou a palavra por meio de Jesus Cristo. Tá? E nós temos nos manuscritos mais antigos, mais uma vez, copiado aqui embaixo para vocês verem, ó, que aparece, ó, por meio de Jesus Cristo, o Senhor nosso, tá? Dia Jesus Cristo, tu, Kyrios, Emon. As duas vezes aqui aparece, ó, tá vendo? Nos dois manuscritos aparece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui ela tirou. Então aqui ela colocou Deus onde não tinha e aqui ela tirou Jesus de onde não tinha. Por que foi feito? Foi feito isso, obviamente, porque essa passagem dessa forma, obviamente, atrapalha os planos da Trindade, né? Ao único Deus tal, confunde a pessoa, o leitor, né? Aqui fica claro que existe um único Deus e existe o Senhor Jesus Cristo, que é o meio de nós nos chegarmos a Ele, de acordo com os manuscritos, mas aqui foi tirado, tá? E aqui foi colocado Deus para Jesus, obviamente, para elevar a categoria dele, tá bom? E esse aqui é mais um, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Antes de mostrar em português, vou mostrar para vocês em grego, tá? Tem vários textos gregos aqui. Eu quero destacar para vocês aqui em cima, que você vê aqui a palavra teós, que é a palavra Deus para, em grego, né? Tá? A palavra teós está aqui, ó. Então ela está na Bíblia Apostólica, que é a Bíblia moderna hoje, usada na Grécia. Aqui aparece ela na forma abreviada, tá? Teós, do 4º século, 5º século, tá? Do 6º século. A Septuaginta revisada aparece a palavra teós. O texto crítico do Novo Testamento aparece a palavra teós, que é a palavra Deus, né? O texto Receptus, que é do ano 1550, esses dois são da mesma época. O que ele fez? Ele tirou a palavra Deus do texto. Perceberam, gente? Ficou apenas Kyrios, que é Senhor. Então, em vez de ficar Senhor Deus, ficou apenas Senhor. Obviamente, quando a pessoa lê Apocalipse 1:8, em algumas versões, e ele vai ver Senhor, né? Logicamente, essa referência, esse nome, leva para Jesus Cristo, a pessoa passa a achar que é Jesus Cristo que está falando, mas não é, é o Senhor Deus que está dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, etc. Tal, tá? Então você vai ler assim na arca, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Cadê a palavrinha Deus aqui, ó? Sumiu, tá vendo, ó? Aquele que é, que era e que há de vir, que está no versículo 4, Todo-Poderoso. Então, o versículo 4 não é Jesus Cristo. E Jesus está a partir do 5. Então, isso aqui foi uma forma de tentar enganar o leitor da Bíblia e confundir ele com Jesus Cristo. Mas o restante do versículo mostra que o Todo-Poderoso é o mesmo do versículo 4, né? Que se refere ao Pai Celestial Jeová. A Corrigida e Fiel fez a mesma coisa. Tá vendo, gente? Então, quantas manipulações foram feitas no decorrer dos tempos aí? O que os trinitários pensaram? Olha, Trindade não tem na Bíblia, mas nós vamos dar um jeito de colocar. Onde eles não colocaram, ou onde tinha versículos que podiam atrapalhar os seus planos, eles fizeram as mudanças necessárias
para que as pessoas, ao lerem a Bíblia, pudessem acreditar nessa doutrina, né, mentirosa aí, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.